Notícias direto do hospício. Olá, eu sou o Ricardo Manaro e essa é a primeira edição do nosso Notícias direto do hospício. Hoje, 25 de novembro de 2025. Agradeço a audiência de vocês e vou começar com alguns agradecimentos realmente importantes. Primeira coisa, eu quero agradecer por todas as mensagens que eu recebi, de amigos e pessoas, no chat, nas redes sociais, no Facebook, de apoio ao canal, de apoio à nossa comunidade. Quero agradecer também alguns amigos que já estão se mobilizando para me ajudar na composição do canal, que eu falei, eu estou começando essa nova jornada. Fiquei na sala de aula a vida toda e agora estou indo para as redes aí, para o YouTube. Então, primeiro, agradecer ao Laudelino e à audiência do Laudelino, do Palhaço e os palhacetes aí que estão ajudando. Por exemplo, esse fundo que foi feito na vinheta de abertura, foi realizado pelo Mozart, o Mozart que é um dos seguidores lá do Laudelino. Mozart, obrigado. Se você não colocar nenhuma restrição, quero manter. Eu também recebi um videozinho de um grande amigo meu, do Rubens, o Rubens lá da transportadora. Grande abraço para você, Rubão, e quero agradecer a todos os amigos que têm me dado um grande apoio, através das mensagens e tudo. Eu quero começar fazendo um pedido para vocês. Que vocês curtam esse vídeo. Vai lá no joinha, não custa nada, é um segundinho. Vai lá, faz joinha, isso. Depois vocês comentem no vídeo. Eu vou procurar ler todos os comentários, procurar dentro da medida responder e compartilhar. Compartilhar. Quanto mais pessoas você compartilhar, melhor. Então, se você puder criar uma linha de transmissão do nosso programa, se você puder criar um grupo, isso vai ajudar bastante. Por que eu estou falando isso? E vejam, é um esforço mínimo de vocês que vai ajudar demais o nosso trabalho, o trabalho da nossa família, da nossa comunidade. O primeiro vídeo de abertura do nosso canal, teve, até o momento que eu tinha visto, 767 visualizações. Porém, apenas 237 curtidas. Pô, pessoal, menos da metade. Pô, vai lá, curte esse vídeo também, não custa, é só dar o joinha. E 480 inscritos, pouco menos da metade. É um número bom? É, mas vale aí, se inscreva. Vamos fazer uma meta até o final da semana que vem ou até o final do mês, a gente conseguir ter 1000 inscritos no canal. Isso vai ajudar bastante, o crescimento do nosso trabalho, para que mais gente tenha acesso, tá? Se você foi meu aluno, eu tive uma porrada de aluno ao longo desses anos, lembra do colega lá do cursinho, da escola? Manda para ele lá, tá bom? Muito bem, gente, o mundo é um hospício, daí esse nome, Brasil é um hospício. Claro, no futuro nós teremos também o nosso programa de humor, Intervalo do hospício, para a gente fugir dessa loucura. Mas hoje eu quero conversar sobre um assunto que tomou o debate de boa parte da política sul-americana, que foram as eleições ali no Chile. Essas eleições foram extremamente interessantes, elas nos mostram diversas coisas, diversos acontecimentos, e nos trazem algumas reflexões. Primeiro, eu gostaria de ir com vocês aos números dessa eleição. Então, a extrema esquerda, comunista, extrema esquerda, a Jara teve 26,8% dos votos. Já o Partido Republicano, de direita, do Kant, teve 24% dos votos aproximadamente. Depois, o centro-direita, o Franco teve 19,6%. Daí o libertário Kaiser, que é uma espécie de Milei ali do Chile, obteve 14% dos votos, a gente arredondando, E os conservadores, através de Evelyn Matei, teve 12,5% dos votos. Primeira coisa que a gente pode diagnosticar aqui. Que a esquerda lançou apenas a Jara e talvez tenha depositado todas as suas esperanças eleitorais na candidatura dela. Já o campo mais do centro ou mais à direita, lançou mais 4 candidatos e teve 70% dos votos. Isso significa que possivelmente no segundo turno, o Kant vai ser eleito presidente do Chile. E ele vai ser eleito presidente também com algumas vantagens no poder legislativo, no parlamento. Vejam vocês,
são 155 cadeiras ali no parlamento chileno. Eles conseguiram 76 cadeiras. Tudo bem? Olha só, o Partido Popular teve 14 cadeiras. Se você somar, dá 90 cadeiras. Você fala, Manaro, qual que é a vantagem deles ter essa participação, essa presença no Legislativo? Simples, eles têm 90 votos somados. Claro que tudo depende de negociação política, mas eu estou falando que as perspectivas são boas. Por exemplo, ali, não é, para uma lei ordinária e uma lei orgânica, você precisa de 78 votos. Ele tem 76. Para você ter uma reforma constitucional ou alterar a Constituição, 89 votos. Quer dizer, então, não é? As perspectivas são boas. O que eu quero que a gente perceba... e no Senado, de 50 cadeiras, eles fizeram 25. O que eu gostaria que vocês percebessem é que houve uma vitória, não é, da direita. Aliás, a direita, né, que vem crescendo nas eleições, não é, nos últimos anos. O Milei na Argentina, não é, o Paz na Bolívia, no Equador, não é, a gente vai ter em Honduras, El Salvador, o ano que vem na Colômbia. Então está havendo um avanço. E o Foro de São Paulo, né, aquela organização transnacional de extrema esquerda, fundada pelo Fidel Castro, né, conjunto com Lula e tantos outros, não é, começa a perder espaço. Na verdade, não é, aonde a gente tem a presença ainda do Foro de São Paulo? No Uruguai, no Brasil e na Venezuela. E muito interessante que o Rodrigo Constantino, né, escreveu um artigo muito legal na Gazeta do Povo hoje, em que ele começa dizendo o seguinte: a esquerda radical promete muita coisa de forma populista, mas nunca é capaz de entregar bons resultados. Onde não houve ainda aparelhamento pleno das instituições, isso costuma significar problemas na disputa eleitoral, ou seja, um bucha, né? O povo cansa da ladainha socialista e clama por mudança. Foi o que aconteceu no Chile nesse domingo. Exatamente isso. Agora, é interessante, não é? Porque o Constantino fala onde não houve aparelhamento, não é? E quando se fala assim de aparelhamento, né, do Estado, você pensa em qual país? Obviamente, na Venezuela, não é? A Venezuela, um narco-estado, a gente vai falar, né, no finalzinho alguma coisa sobre a Venezuela, sobre a chegada do porta-aviões, o Gerardão ali, mas vejam vocês, não é? Todos viram que as eleições na Venezuela ano passado foram claramente fraudadas. Tanto que o governo norte-americano entende, não é, o governo do Maduro como ilegal, não é? Ele é chefe de um cartel e daí toda essa mobilização. Então assim, né, onde você tem eleições e apuração no livre, no Chile foram tranquilas, foram livres, até pela TV eles transmitiram, não é? Houve essa vitória. Agora, algumas propostas e algumas informações sobre os candidatos que foram para o segundo turno. O Castro tem 58 anos, ele foi o fundador do Partido Republicano e é a terceira vez que ele se candidata à presidência. Agora, quais as principais propostas dele? Ouça, né? Fechar fronteiras para imigrantes sem documentos e criminalizar entrada irregular. Defender o seu território, soberania. Ampliar o sistema prisional e endurecer ações contra o crime organizado. Crime organizado, né? Que tem crescido e tal. Você fala, mas Manaro, o crime organizado não tem nada a ver com o Foro de São Paulo. Tem. Então prova. Olha, pessoal, tem esse livro aqui, né? Uma obra-prima do nosso querido PH Araújo, O Foro de São Paulo e a Pátria Grande. Você fala, mas Manaro, esse livro é muito grande. Tá bom, acabou a sua desculpa, porque tem o mínimo sobre o Foro de São Paulo. Pessoal, é necessário que a gente esteja informado sobre o que vem acontecendo nesse milênio, não é? Aqui na América Latina, especialmente no Brasil. Então, não é? Se você tiver interesse nessas leituras, tem lá a livraria do PH Vox, vale a pena, é tudo muito bem documentado. Mas voltando, então, fechar as fronteiras, né, e criminalizar quem fizer entrada irregular no Chile, ampliar o sistema prisional e endurecer ações contra o crime organizado, ou seja, há um incômodo, e as urnas mostram isso com o avanço do crime organizado, reduzir impostos para empresas e cortar gastos públicos. Claro, você tem que ter responsabilidade fiscal. Governo que é gastador acaba causando problemas e a gente sabe disso.
E ainda, promover parcerias público-privadas em saúde, educação e moradia. Né? Então, assim, trabalhar com a iniciativa privada, com o livre mercado, deixar as pessoas, não é, terem iniciativa e o Estado parar de atrapalhar. Garantir segurança jurídica, que é isso que ele está dizendo. Jahara, do Partido Comunista, é administradora pública, advogada, foi ministra do Trabalho do governo Boric, que está terminando aqui, o Bori vira-vira, até abril agora desse ano. Liderou a redução da jornada de 45 para 40 horas semanais, ou seja, interferiu nas relações de trabalho. Perón e Vargas ficariam orgulhosos dela. E a política de aumento progressivo do salário mínimo. E o que ela promete? Salário mínimo de 750 mil pesos e estímulo à criação de empregos. Calma que a gente vai ver umas contradições. Criação da Empresa Nacional de Lítio, expansão da exploração do mineral. Ou seja, criar uma estatal para explorar esses minérios. Mas calma. Combate à sonegação e aumento de arrecadação para controlar a dívida pública. Agora eu te pergunto, como é que você vai estimular a criação de emprego? Como é que você vai estimular a economia se você aumenta imposto? Se você interfere na política salarial? Perceberam, não é? Outra, teto de preços para medicamentos essenciais e convênios entre saúde pública e privada. Então, são promessas vazias, que na prática não tem resultado nenhum. Aliás, tem resultado, porque vocês viram, houve um avanço no Foro de São Paulo e agora está havendo uma retração, não é? Então, essas eleições do Chile, elas nos dão um recado muito grande das coisas que estão acontecendo no nosso continente. Sem dúvida alguma, pessoal, a chegada do Donald Trump ao poder traz essa mudança. Os grupos à direita, não é, começam a ganhar espaço aqui na América Latina, porque me parece que há um certo desgaste em relação a esses governos socialistas, não é, que gastadores aumentam impostos, né? Todos sabem o que o Milei passou para começar a recolocar a economia da Argentina nos eixos, né? E aquela coisa, né? Onde há eleições livres, a coisa funciona, né? Uma das exigências e uma das coisas básicas da administração Trump é justamente isso, né? A liberdade de expressão. Aliás, a liberdade de expressão, a liberdade é o nosso maior patrimônio e a liberdade de expressão que é uma coisa muito grande. Por exemplo, uma outra coisa que mostra esse desgaste, né? Eu não vou entrar tanto em detalhes, né? Inclusive tem um corte da revista Oeste que saiu há pouco tempo, falando sobre as manifestações da geração Z lá no México. E lá no México, a rapaziada está de saco cheio. E a geração Z é o pessoal que nasceu na segunda metade da década de 90 e no começo do nosso século. Eles estão de saco cheio, né, de criminalidade, do crime organizado. Eles estão de saco cheio, né, do Estado entrar tanto na vida deles. Então, assim, clamam por liberdade. E é uma coisa interessante que um dos temas que nós tivemos de debate ali no Chile é justamente a segurança pública. Vejam como isso se relaciona com o Brasil. Os homicídios ali aumentaram 140% em 10 anos. Era 2,5 para cada 100 mil pessoas, aumentou para 6. Socialismo. Depois, olha só, em 2024, no Chile, nós tivemos 868 sequestros. Isso significou um aumento em relação ao ano anterior de 76%. Portanto, a segurança pública é um tema que está em voga. A questão do crime organizado, do tráfico de drogas, também é algo que está em voga. Portanto, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas amadas, essa eleição no Chile nos dá um recado. Essa eleição do Chile, você fala, aconteceu no Chile, tem tudo a ver com o que acontece na América Latina, com o que acontece no Brasil e os ventos de mudanças que estão acontecendo. E o Constantino termina essa coluna brilhante dele dizendo o seguinte: a América Latina vai se afastando do Foro de São Paulo, do comunismo, pois nós já temos Bolívia e Equador nessa direção, além da Argentina e do Paraguai. Enquanto isso, o Brasil lulista defendendo abertamente o modelo venezuelano. Que esse vídeo nos leve a uma reflexão e, mais do que isso, nos estimule a procurar saber mais sobre o que acontece no mundo, sobre o que acontece nesse hospício. Contem comigo
E eu vou tentar fazer vídeos diariamente. Eu estou aprendendo a parte técnica, estou na correria, mas está bacana. Continue me apoiando. Dá um joinha. Se não gostou, dá o dislike, não tem problema. Comenta ali, se inscreva no canal, compartilhe, dá uma força para o Manarim. E eu vou ver se eu consigo até o final de semana. Eu vou ter um tempinho agora, né? Temos até um feriado, para falar um pouquinho sobre a Flop 30. Meus amigos, minhas amigas, minha gratidão. Fiquem com Deus, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, ajudem no nosso trabalho. Toda colaboração é bem-vinda, não é? O nosso e-mail é intervalodohospício@gmail.com, registro já, o domínio já registrado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, gente!